Apocalipse capítulo 3, versículo 15 diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Vamos ler o restante juntos? E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A não ser cumprir exatamente toda a tua visão para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Irmãos, estas cartas que o Senhor Jesus escreveu através de João, quando estava em Patmos, às igrejas na Ásia, elas possuem duas funções básicas. A primeira função é justamente revelar os critérios pelos quais o Senhor Jesus, ele julga a sua igreja, que somos nós, e obviamente a expansão dessa igreja no mundo, que é a obra missionária mundial. Charles Kerman, um filósofo cristão da atualidade, ele diz que nada do que nós tocamos é eterno. E parece-me que nós julgamos a igreja e a obra missionária mais através daquilo que é palpável, aquilo que é tocável e aquilo que é contável. Mais através daquilo que nós podemos ver e apalpar. Mas Jesus, parece-me que ele julga a sua igreja a partir de critérios muito íntimos, particulares do coração do homem. Nós podemos julgar uma igreja pelo seu tamanho, podemos julgar uma igreja pela sua visibilidade ministerial, como prega o seu pastor, como canta o seu coral, o seu programa missionário. Você pode me julgar nessa noite pela forma como eu estou falando, gesticulando, seguindo a linha de pensamento, mas você não conhece o meu coração, e eu não conheço o seu coração. E o Senhor Jesus julga a sua igreja mais a partir de critérios íntimos. E essas cartas nos revelam isso. Mas uma segunda função básica que eu enxergo também nessas cartas é justamente que elas tentam nos nortear em relação à nossa funcionalidade. E é neste ponto que eu quero chegar. Olhem comigo o capítulo 3 de Apocalipse, mais uma vez, no versículo 15. Este texto começa dizendo o seguinte: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem, o que, queridos? Quente. Vamos ler juntos a seguinte frase: quem dera fosses frio ou quente. É interessante, queridos, que não existe aqui nessa expressão uma ideia de ironia que o Senhor Jesus faz em relação à sua igreja. Ao contrário, esta expressão poderia ser bem traduzida da seguinte forma: o meu desejo, a minha vontade é que vocês fossem frios ou fossem quentes. E para nós entendermos bem isso, devemos pensar quem era, o que era e onde estava essa igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma pequena cidade que vivia de um comércio que passava entre duas outras grandes cidades. Ao norte havia a cidade de Herápolis e ao sul uma outra cidade chamada Colossos. Essa cidade de Herápolis era muito conhecida naquela época pelas suas fontes de águas frias. As pessoas durante o verão, aquele calor tremendo, especialmente as pessoas mais abastadas, mais ricas, compravam casas em Herápolis e iam lá morar. Passavam 3 meses, 4 meses, todo o verão. E havia uma fonte especial de água fria que formava um grande lago no meio de Herápolis. Segundo Origen, um historiador do terceiro e quarto século, ele narra que à entrada da cidade de Herápolis havia a seguinte inscrição: Herápolis, lugar de refrigério. Ao sul de Laodiceia havia uma outra cidade chamada Colossos. E Colossos era conhecida, de uma maneira bem paradoxa, a Herápolis como uma cidade onde possuía fontes de águas térmicas, fontes de águas quentes, mais ou menos como Caldas Novas no Brasil. E corria ali um boato naquela época de que pessoas com problemas ósseos, problemas respiratórios, problemas de pele, se eles entrassem naquelas águas quentes, eles poderiam ser curados. Então pessoas enfermas, pessoas doentes, corriam para aquela cidade de Colossos na expectativa de obter ali uma cura.
É interessante, irmãos, que quando o Senhor Jesus fala a respeito de frios ou quentes, a imagem que vem à mente da igreja em Laodiceia é justamente baseada na cidade de Hierápolis, com suas fontes de águas frias, e Colossos, com suas fontes de águas quentes. Portanto, esse texto não nos fala a respeito de níveis de espiritualidade. Se você é quente, está perto de Deus; frio, está longe de Deus; morno, você está no meio. O texto não nos fala a respeito disso. O texto nos fala a respeito da funcionalidade da igreja. E nós poderíamos parafrasear o versículo 15, mais ou menos da seguinte forma, quando o Senhor Jesus afirma que nem és frio nem quente, nós poderíamos parafrasear: que nem possuis função de causar refrigério às vidas que os procuram, como as águas frias de Hierápolis, como também perdestes a função terapêutica de alívio aos aflitos, à semelhança das águas quentes de Colossos. Como sois mornos, e águas mornas não possuem função alguma, missão alguma, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que o Senhor Jesus está falando é que a igreja em Laodiceia era uma igreja disfuncional, uma igreja sem missão, uma igreja desobediente perante a visão de Deus. E eu gostaria de, à luz deste texto, queridos, propor 3 princípios, como bom calvinista nessa noite, 3 princípios que pudessem aí nos nortear. Eu achei até 4, mas juntei 2 em um só para não fugir dos 3. Que pudesse nos nortear a respeito dessa obra missionária mundial. Eu vejo isto nesta relação entre a visão de Deus para a sua igreja, via a igreja em Laodiceia, refletindo na expectativa do Senhor para as nossas vidas nessa noite. O primeiro princípio que eu vejo é que no reino de Deus o caráter precede a missão. E eu repito, no reino de Deus o caráter precede a missão. É interessante, irmãos, que a vinda do reino entre todos os povos começa sempre a partir de um movimento pessoal particular com Deus. Já notaram isso? Vida com Deus, oração, santidade, comunhão, caráter de Jesus. As coisas começam a se fomentar, as coisas começam a crescer, e a missão é realizada, o reino é expandido, o evangelho é levado a partir de um momento em que Deus olha para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sua igreja e da sua agência missionária, e nos santifica, e nos dá o caráter de Jesus, e nos dá seriedade de vida, e nos faz como Jesus ele é. No momento em que nós temos caráter, e o caráter de Jesus em nossas vidas, eu creio que nós podemos começar a pensar e a entender esta missão de Deus em nosso meio. Muitas vezes nós, vamos ser sinceros, nos impressionamos com homens, com histórias, com biografias, que em nada impressionam a Deus. Porque a nossa sensibilidade em relação a estes homens, a estes heróis missionários, a estes livros, a essas biografias, passam por um critério de análise externa, puramente externa. Jesus, quando ele olha para o caráter, quando ele olha para o coração, para a sua volição, para a tendência da sua alma, para como está a sua vida, ali é definido ou definida a visão de Deus, a compreensão de Deus e a bênção de Deus e a utilização de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. E se nós formos sinceros nessa noite, eu poderia lhes falar, alguns aqui já leram alguns dos meus livros, conhecem um pouco da nossa história, conhecem um pouco dos concombas, ouviram falar de uma coisa ou outra, eu lhes digo, vocês não conhecem nada, porque vocês conhecem o externo, como eu também conheço, mas Deus conhece o caráter, Deus conhece a alma, Deus conhece o coração, e se nós não colocarmos o caráter antes da missão, nós iremos fracassar, nós não iremos caminhar, nós não seguiremos em frente, especialmente da forma como anda o Brasil hoje, e a ética e teologia evangélica no Brasil hoje. É momento de nós reavivarmos nosso compromisso com o caráter de Jesus em nossas vidas. Eu falo isso em nome de Jesus. Olhem comigo o versículo 15 mais uma vez. O Senhor Jesus, ele afirma o seguinte: eu conheço as tuas, o que, queridos?
as tuas obras. A palavra grega para obras aqui é justamente ergá, que vem de ergon, que significa as suas realizações diárias, aquilo que você faz diariamente, rotineiramente. É interessante que se o Espírito Santo, e quando estava traduzindo este texto para um dos dialetos concomba, isso veio à minha mente que se o Espírito Santo quisesse aqui referir-se a obras públicas que são feitas e visíveis a todos, ele usaria aqui energeo. Se ele quisesse se referir aqui a obras comunitárias que são feitas por muitos, quem sabe numa equipe, ele poderia usar aqui emergna. Mas ele usou aqui justamente ergá, que vem de ergon, que significa a sua vida diária, rotineira, aquilo que você faz todos os dias. Ergá não se refere a uma realização uma vez na vida, um seu projeto pessoal, uma façanha de vida cristã. Ergá não quer dizer isto. Ergá, obras nesse sentido, refere-se à sua vida pessoal diária. O que o Senhor Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: eu conheço as tuas obras, ou seja, eu conheço a sua vida. Eu sei como você é fora desse congresso. Eu sei como você age em sua casa. Eu sei o que se passa no seu coração. Eu sei qual é a tendência da sua alma quando você está sozinho. Eu conheço você de perto, eu conheço você. O Senhor Jesus nos julga a partir daquilo que ninguém vê, daquilo que é invisível, daquilo que ninguém percebe. E neste momento, queridos, eu gostaria de ir fazer um desafio pessoal com todo temor e tremor perante Deus nessa noite. Você pudesse olhar o seu coração neste momento, deixar a luz de Jesus entrar, provar o seu caráter nesta noite, pois nós estamos começando esse congresso falando a respeito do reino de Deus, que vem sobre todos os povos até a última fronteira, e eu não creio que nós podemos pensar, orar ou fazer missões neste contexto, se nós não estivermos com nossas vidas prontas, puras e santas perante Deus nessa noite. Quando fui convidado, eu me sinto muito indigno de abrir esse congresso, para ser bem sincero com vocês, mas fui convidado para dar essa palavra nessa noite, algo que Deus colocou em meu coração enquanto orava por isso. Há 5 dias de viagem na cidadezinha de Tefé, numa voadeira, lá no Alto Japurá, Deus falou no meu coração: o caráter vem antes da missão, e uma igreja que faz missões, mas não é revestida do caráter de Jesus, essa igreja não faz a vontade de Deus. Eu lhe digo uma coisa em nome de Jesus: eu quero fazer a vontade de Deus em minha vida. A vida passa rapidamente, o tempo corre perante nós, e eu quero fazer a vontade de Deus em minha vida. Para isso é necessário ser revestido do caráter de Jesus. Vocês concordam comigo, irmãos? Vocês creem nisso que eu creio? Em nome de Jesus? O caráter de Jesus. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele nos exorta para que, como igreja, nós não tenhamos ânimo dobre. E é interessante que Tiago, para a expressão dobre aqui, que é uma expressão que nós utilizamos de uma maneira um pouco alegórica muitas vezes em nossa vida, mas essa expressão no original grego é simplesmente de psichoi, que é uma palavra composta de dois ou duas. Psichoi é o plural de psiche, que vem de alma. Nós temos aí psicologia. O quadro, portanto, que Tiago está pintando aqui, é um quadro terrível. É um homem que possui um corpo, mas possui 2 almas. A ideia que Tiago dá é justamente esta: uma alma quer Deus, outra alma quer o mundo. Uma alma fala de santidade, outra alma negocia com o pecado. Uma alma diz: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, e a outra alma passa a acarinhar aquele pecado com o qual você convive, e você sabe disto, por 6 meses, por 2 anos, por 10 anos, por toda a sua vida. E nós temos aquela capacidade carnal, para não falar demoníaca muitas vezes, de voltar nesses congressos, de ir em nossos cultos, de voltar às nossas igrejas e falar: Deus, eu entrego tudo a Ti, eu quero ser santo, eu quero fazer parte do Teu reino, eu quero fazer diferença na terra, com os corações sujos, com as mentes impuras e sem o caráter de Jesus. Você pode ser PhD em teologia, você pode ser um treinador de missões, você pode ser um pastor da maior igreja aqui desta região,
eu quero lhe dizer uma coisa em nome de Jesus: se nós não formos revestidos do caráter de Jesus, não há missão. Não há missão. Eu tenho aprendido isso em minha vida, Rossana tem aprendido isso. Nós temos visto a mão de Deus sobre o povo de Deus em alguns lugares do mundo, e eu tenho percebido que nós podemos ter capacidade humana, nós podemos ter intelectualidade humana, nós podemos ter estratégia, nós podemos ter treinamento, sem o caráter de Jesus nós paramos. Uma das experiências que mais marcou a minha vida e mais me chocou também foi justamente quando eu estava entre os concombas lá em Gana, cerca de uns 3, 4 anos atrás. Havia acabado de traduzir o livro de Atos para um dos 17 dialetos concombas. Trabalhamos apenas com um, chamado Limonpelo. E acabando este livro, nós compartilhamos primeiramente com os 4 pastores concombas, o Labuen, Iagorá, Umprompir e Quimana. Estávamos embaixo de uma árvore, não muito longe da minha casa, eu e aqueles 4 pastores. Começamos a ler o livro de Atos, e começamos a conversar a respeito do livro de Atos, e no final daquela tarde nós fomos tomados por um desejo profundo em nossos corações, de sermos santos e puros perante Deus, de termos o caráter de Jesus. Nós nos abraçávamos, chorávamos, orávamos juntos, e nós fomos tomados por aquele desejo e convicção de que sem o caráter não há missão, aquela convicção de que é necessário ser como Jesus, de que nós não podemos nunca negociar com o pecado, nem com o mundo e nem com a carne. Mas o que mais me chocou não foi isso. Ao final daquele momento de muita comoção espiritual, o Labuen, primeiro pastor entre os concombas ali, ele olhou para mim e ele disse: o Kaljá significa homem branco. Ele disse: o Kaljá, eu fiquei pensando em uma coisa tremenda aqui neste momento. Enquanto nós orávamos, nos abraçávamos. Eu disse: o que foi, Labuen? Ele disse: eu fiquei pensando, nós conhecemos apenas 3 livros da palavra de Deus que você traduziu até então: Mateus, Atos e Romanos. Nós estamos acabando de ler Atos agora. Nós conhecemos o Evangelho apenas há 3 anos e meio, 4 anos naquela época. E nós temos quem nos pregue a palavra, que conhece toda a palavra e já leu toda a palavra, apenas 2 pessoas em nosso meio: você e a sua esposa, o Calpi. E mesmo sabendo pouquíssimo a respeito da palavra de Deus, com 3 livros, tendo em nosso meio apenas 2 pessoas que conhecem e já leram toda a palavra, nós somos tomados por esse desejo tão profundo em nossos corações de sermos santos, zelosos e puros perante Deus. E eu fiquei imaginando: meu Deus, que bênção será o país de onde você vem, onde está cheio de pastores, como você nos falou, onde todo mundo tem acesso à palavra de Deus, até em versões diferentes, nem entendemos o que é isso. Onde há igrejas que abrem suas portas diariamente, onde há agências missionárias que treinam missionários, homens que estudam 4, 5 anos, teologia, palavra, entendem profundamente. Ele olhou para mim e falou: o Kaljá, o seu povo deve ser um povo que só pensa em uma coisa em suas vidas: serem santos perante Deus. E eu gostaria de um dia visitá-los, para que eu pudesse entender o que realmente é ser um verdadeiro crente no Senhor Jesus. Eu confesso que eu acabei ali a reunião, entrei para minha casa, fui orar no meu quarto, e eu pensei: Deus, o Senhor sabe isso não é verdade. Deus, o Senhor sabe que eu tenho até medo de levar esse homem para o Brasil. O Senhor sabe que não é verdade. O caráter vem antes da missão. E se você pensa em fazer missões, treinar seus missionários, enviar seus missionários, ser você mesmo uma bênção entre todos os povos, sem o caráter de Jesus, reavalie nessa noite a sua vida, deixe a luz de Jesus entrar e fale com o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, muda o meu caráter e me dê o caráter de Jesus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas há um outro princípio que eu vejo também aqui neste texto,
Oswaldo falou para mim ficar bem à vontade, e ele se esqueceu que entre os concombas, aquele culto rápido, quando você está com pressa, tem hora marcada, ele dura nada menos do que umas 4 horas. Aquele culto assim à vontade, menos do que 8 horas, não é aceitável. Quando eu prego menos do que 3 horas, eles perguntam, você está doente, passando mal? Então vamos lá. Estão rindo, não é? No reino de Deus, queridos, eu creio também que a obediência, um outro elemento, o primeiro elemento é o caráter. Nós vimos, eu conheço a tua ergá, a tua vida diária, o teu caráter, e é isso que me importa. A abordagem de Jesus é com respeito ao caráter da igreja. Segundo elemento que eu vejo aqui é justamente a obediência. Eu creio que no reino de Deus, a obediência determina o avanço. Não é, mais uma vez, a capacidade ou treinamento, são muito importantes, mas sim a obediência, antes de mais nada, é que determina quão longe nós iremos. Quando o texto ele afirma, justamente no versículo 17, pois dizes, a expressão da igreja em Laodiceia, o que a igreja diz, irmãos? Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Essa expressão, no original grego, na verdade, é uma expressão idiomática tirada lá do grego ático, da antiguidade. Não é expressão do koiné. Estou rico e abastado é uma expressão idiomática e não preciso de coisa alguma é uma outra expressão idiomática. O que significaria isso para nós hoje seria mais ou menos o seguinte: eu estou contente com aquilo que eu tenho e eu não quero mudar. Seria uma paráfrase talvez bem fiel ao contexto do grego ático, de onde foram tiradas essas duas expressões idiomáticas. Eu estou contente com a minha vida, estou contente com a minha visão, estou contente com a minha missão e eu não quero mudar. Se a minha leitura não estiver muito errada, desde que eu cheguei ao Brasil em abril deste ano, eu creio que isso também tem sido verdade em nosso meio, especialmente quanto à obra missionária no Brasil e fora do Brasil, a partir das igrejas e agências aqui representadas. Alguns anos atrás, eu vim a um desses congressos e ouvi homens santos pregando a respeito de parcerias. E eu vejo que essas parcerias, pelo menos no papel, elas estão aí andando bem. Mas, queridos, parece-me que por trás disto há uma tendência de não querer mudar. Os coelhos hoje são diferentes. E os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Se nós não nos unirmos em parcerias, com muita comunhão, com muita visão, no temor de Jesus, nós não chegaremos onde Deus quer que cheguemos. Falta-nos unidade. Falta-nos unidade. Por que essa igreja era uma igreja desobediente? Porque desconhecia a sua missão? Não creio. Porque negligenciava a sua missão. Quando eu olho para isso, queridos, eu penso nesse desafio de obediência que nós temos à nossa frente. Quais seriam os maiores desafios para a igreja evangélica brasileira em termos missionários? Mundialmente falando. E eu destaco aqui 3 desafios. O primeiro seria um desafio étnico. Veja bem, há no mundo hoje 2.227 povos, grupos étnicos distintos, sem qualquer presença missionária. 2.227. Pressupondo, queridos, que ao longo, e isso é uma tese do David Barnett, com a qual eu concordo inteiramente, ao longo dos últimos 50 a 60 anos, nós começamos a alcançar os povos menos resistentes ao Evangelho, linguisticamente, culturalmente, geograficamente, politicamente, religiosamente e espiritualmente. Esses 2.000 povos não alcançados que nos restam, são justamente os 2.000 povos mais resistentes em toda a história do cristianismo. Nós estamos perante uma barreira. As línguas restantes não alcançadas são as mais complexas. As culturas, as mais distantes. Geograficamente, mais inacessíveis. Politicamente, mais fechadas. Nós temos um desafio perante nós. Os coelhos estão mudando. A história está mudando. E é preciso estar alerta ao que está acontecendo. O desafio é este. Nós precisamos de maior preparo hoje, preparo missionário, do que nós precisávamos há 50 anos atrás.
Porque nós temos perante nós hoje um grupo muito mais resistente ao Evangelho em todas essas áreas do que nós tínhamos há 50 anos atrás. Desafio linguístico. Nós convivemos hoje com 6.528 línguas vivas ao redor do mundo. 336 possuem a Bíblia completa, 928 o Novo Testamento completo, 918 grandes porções bíblicas, ou seja, a palavra está presente expressivamente em 2.212 línguas ao redor do mundo, fazendo com que não haja palavra traduzida para mais de 4.000 línguas minoritárias faladas apenas por 6% da população mundial em todo o mundo. Mas isso nós sabíamos. O que talvez você não sabia, isso faz parte dos coelhos de hoje, é que a ONU, no último relatório sobre alfabetização, descobriu que há 1,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo que não sabem ler e escrever. Ou seja, mesmo se nós traduzíssemos toda a palavra de Deus para todas as 6.000 e mais 6.500 línguas ao redor do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não poderia ler essa palavra traduzida. É necessário entender o mundo de hoje e nos adaptarmos a este mundo em termos de preparo e envio missionário. Nós temos um desafio missiológico. Nós fomos positivamente bombardeados desde a década de 80, a partir, por exemplo, de Ralph Winter, com a lista dos 13.000 povos não alcançados, eu chamo de PNAs, povos não alcançados. Com essa lista de PNAs, e de uma maneira muito salutar, muito espiritual, a igreja no mundo começou a focar estes povos não alcançados. O número baixou para menos de 4.000, depois para mais ou menos 2.000, nós temos 2.227 de acordo com os critérios, pelo menos que eu uso para entender esse mundo não alcançado, mas há pessoas que acham que esse número é até menor. Entretanto, ao longo desses anos em que nós alcançamos os PNAs, de acordo com Patrick Johnston, nós deixamos para trás mais de 4.000 povos, onde o Evangelho do Senhor Jesus apenas passou superficialmente sobre eles, e onde menos de 2% da população conhece o nome de Jesus. E nós tratamos esses povos como povos alcançados. Isso é erro estratégico. E eu vejo isso no Brasil, dentre as 251 tribos brasileiras, nós falamos em termos de 118, não é isso, Enoque? 118 tribos totalmente não alcançadas pelo Evangelho e sem presença missionária. Mas nós temos, com certeza, outras 60, onde o Evangelho já chegou, mas atingiu uma parcela pequena da população. Nós corremos um risco, irmãos, de nós terminarmos esta década ou a outra, sem nenhum povo não alcançado em nossa lista, mas com mais de 4, 5 ou 6 mil povos, onde menos de 2% da população conhece o nome de Jesus. Precisamos reavaliar o nosso conceito de povos não alcançados. São desafios. E quando nós falamos sobre desafios assim, nós falamos sobre obediência. Agora, olhe bem para mim neste momento. Obediência. O que faz um homem obedecer? Vamos falar pessoalmente, do coração, o que faz um homem obedecer? O que faz um homem negar a si mesmo as circunstâncias da sua vida e falar, eu obedeço apenas ao meu Deus? No dia 13 de agosto de 1737, começou a acontecer um avivamento espiritual e missionário que foi derramado sobre a igreja moraviana, lá na Saxônia, hoje na Alemanha. E o Espírito de Deus caiu sobre aquele povo naquele dia 13 de agosto. Historicamente, aquele povo, antes disso, em suas reuniões de oração, eles oravam pedindo a Deus principalmente uma coisa. E o pedido era o seguinte: Deus, nós queremos fazer diferença na terra. Deus naquele dia abriu os céus, olhou para a terra, viu aquele povo peregrino, vivendo sob uma terra emprestada pelo conde Zinzendorf. Olhou para aquela congregação e disse: eu lhes farei pessoas úteis e uma igreja frutífera em toda a terra. E a partir daquele movimento missionário, daquela unção espiritual, aquela igreja se espalhou por toda a terra e enviou sozinha mais
de 2.600 missionários. Mas não é aí que eu quero chegar. Ao final daquele movimento missionário, Zinzendorf, aquele conde, ele se encontra com 2 esquimós em uma de suas viagens. E aqueles esquimós lhe fazem um desafio. Zinzendorf, nós gostaríamos também de ouvir um pouco mais sobre esse seu Deus. Ele voltou para a sua casa impactado, orou a Deus, disse: Deus, quem nós poderemos enviar? E ele disse que teve uma visão durante a noite. Naquela visão, Jesus lhe falou diretamente, dizendo: envie o oleiro. O oleiro era um senhor de meia idade, um membro crente, fiel, mas pacato naquela igreja, solteiro, não sabemos seu nome, anônimo na história. E Zinzendorf pensou naquela manhã: como que eu vou desafiar este homem? O chamou e simplesmente lhe disse secamente: eu tive uma visão com o Senhor Jesus, ele me disse que quer enviá-lo para alcançar os esquimós. Mas eu quero lhe falar 3 coisas. Em primeiro lugar, nós não temos mais dinheiro, já gastamos tudo que tínhamos, já usei toda a minha herança, portanto, se você for, você vai como peregrino, e você vai trabalhar e arrumar o próprio sustento, nós não temos como financiar o seu ministério. Em segundo lugar, nós não temos mais ninguém para enviar com você, nós já enviamos todos que nós tínhamos, se você aceitar ir, você vai sozinho. Em terceiro lugar, a região onde habitam os esquimós é uma região isolada e remota. Se você for, nós nem esperamos a sua volta. Desafio tremendo. Vai sem dinheiro, vai sozinho e nem volte. Tape aí o ouvido do seu pastor que está ao seu lado, você missionário, não deixe ele ouvir isso. Foi uma época especial na história da igreja. Hoje é diferente. Estou preocupado para não cortarem meu sustento aqui hoje. Zinzendorf, ele diz que ele cria piamente que aquele oleiro não aceitaria esse desafio, e a resposta daquele homem foi a seguinte: eu gostaria de ter 2 minutos para orar. Meus irmãos, 2 minutos. O que são 2 minutos? Ele abaixou sua cabeça perante o conde, durante 2 minutos ele orou. Depois levantou a sua cabeça, olhou para o conde Zinzendorf e disse o seguinte: se o Senhor me conseguir um par de sandálias usadas, amanhã cedo eu irei. A exigência daquele homem, perante o desafio de vida e de morte, perigos, distância total da família, sem sustento, sem nada, a única exigência que ele teve era um par de sandálias usadas. A história não diz, eu imagino que aquele homem estava descalço. Aquele conde volta para a sua casa, consegue o que ele pediu, lhe entrega e pensa: amanhã cedo eu irei para orar com você e despedi-lo. No outro dia acorda, vai para a casa daquele oleiro, chega ali, chega atrasado. A vizinha daquele homem diz: ele levantou cedinho antes do dia nascer e disse que possuía uma missão importante demais para fazer e saiu. Nunca mais foi visto. Querem saber o resultado hoje? Mais de 50% dos esquimós sobre a face da terra são crentes no Senhor Jesus nos dias de hoje. Porque um dia um homem exigiu nada mais do que apenas um par de sandálias usadas. Isto é obediência. O que nós exigimos? Exigimos tanto. Deus, eu preciso, e Deus dá. Deus, eu preciso mais, e Deus dá. Deus, eu preciso de mais um pouco, e Deus dá. E nós não obedecemos. E nós voltamos para a nossa casa e falamos: Deus, só um pouco mais, e Deus dá. E nós voltamos para a nossa igreja e cantamos: Deus, só um pouco mais. E Deus responde: dá. E Deus tem dado, Deus tem provido, Deus tem sustentado. Não é verdade, queridos? Deus tem sustentado a sua vida e a minha vida. Nada tem nos faltado. Além do que nós precisamos para sobreviver, nada tem nos faltado. E nós continuamos infiéis, desobedientes e medrosos, exigindo 1000 vezes mais do que um par de sandálias usadas. Eu, como missionário, eu confesso a vocês, me envergonho pessoalmente quando eu olho o desprendimento, a coragem e a obediência deste homem que fez diferença na terra. Você quer fazer diferença na terra em nome de Jesus? Seja obediente. Tenha o caráter de Jesus em primeiro lugar, mas seja obediente.
A obediência, na verdade, determina um avanço. Vamos olhar para o texto mais uma vez. Eu creio que no reino de Deus, o sacrifício, o primeiro elemento aqui que nós vimos foi o caráter. Segundo elemento foi justamente a obediência. E em terceiro lugar, o sacrifício, prepara a terra para o plantio. Eu creio nisso. E nós precisamos falar nessa noite a respeito de sacrifício, porque amanhã nós ficaremos empolgados. Vamos alcançar os 2.000 povos não alcançados. Vamos saturar o nosso país com a igreja de Jesus. Vamos alcançar as 118 tribos indígenas que nada conhecem do Evangelho. Vamos traduzir a palavra para essas mais de 3.000 línguas minoritárias que nada têm. Nós ficaremos empolgados no Senhor Jesus amanhã. Mas nessa noite vocês precisam ouvir sobre um elemento que faz parte do reino de Deus também. Este elemento é o sacrifício. Deixe-me falar dessa forma. Eu não creio que andar na vontade de Deus isenta o crente do sofrimento. Você concorda comigo? Você tem a visão de Deus, você é santo, você ora, você anda na vontade de Deus, mas você não está isento do sofrimento. Você pode sofrer. Ao contrário, sendo talvez um pouco pietista, eu creio que andar na vontade de Deus até atrai sofrimentos, pelos quais nós não necessariamente passaríamos, porque, não sei se você já notou, mas a carne, o diabo e o mundo não pensam como Jesus pensa. Parece que há aí, não sei se já notou isso, uma certa tensão entre a visão de Deus e a visão do mundo. Então, se você crê como eu creio, andar na vontade de Deus, na visão de Deus, não isenta o crente do sofrimento. Mesmo porque nem toda visão de um homem de Deus é necessariamente visão de quem? De Deus. Mesmo porque nem toda visão da igreja de Deus é necessariamente visão de Deus. Eu vou além, nem toda visão da agência missionária de Deus é necessariamente visão de Deus. E se nós podemos contar apenas com a visão de Deus, nós precisamos de obediência, mas sobretudo dependência do Senhor em nossas vidas. Quem poderia aqui nessa noite se levantar e falar: Deus já me revelou tudo o que eu tenho que fazer em toda a minha vida até o meu último dia? Acho que ninguém, não é verdade? Eu não poderia falar isso. Eu costumo dizer que Deus nos revela mal, o próximo passo. Talvez para nos manter em total submissão a Ele, porque Ele conhece o meu coração e o seu coração. Mal vemos, de maneira muito nebulosa, o próximo passo. Filipenses, quando Paulo nos afirma que tudo posso naquele que me fortalece, a expressão poder aqui, vem do verbo grego isrio, que está ligado etimologicamente à energeia. O que é energeia? É essa nossa energia humana que nos faz viver, que nos faz trabalhar, que nos faz produzir. Você estuda linguística, antropologia cultural, missiologia, faz teologia, vai, traduz a palavra, prega o evangelho, enfim, você trabalha, você é um missionário, você é um pastor, você é um crente. Essa é a nossa energeia humana que nos faz produzir. Mas quando o texto diz que tudo posso, ou seja, nessa nossa energeia humana, naquele que me fortalece, a raiz para a palavra fortalecer aqui é dinamis. E dinamis é o poder de quem? De Deus. O que o texto diz é que em tudo eu sou energizado naquele que me dinamiza. Ou seja, sem o dinamis de Deus, eu paro. Sem o dinamis de Deus, a minha energeia ela é finita, ela para aqui. Sem o dinamis de Deus, nós vamos organizar em nossa mente, em nosso coração, toda a obra missionária durante a semana. E nós vamos voltar para as nossas igrejas pensando o seguinte: nós já temos na nossa mente tudo o que precisa ser feito no mundo. Temos as respostas. Sem o dinamis de Deus, sem a intervenção de Deus, sem a visão de Deus, nós vamos parar pelo meio do caminho. Então, se há algo que nós podemos fazer nessa noite, nos preparando para essa jornada missionária abençoadíssima, que já tem sido este congresso desde o início, é justamente chamar a nossa própria atenção a uma vida dependente do Senhor Jesus. E uma vida dependente do Senhor Jesus pode passar pelo sofrimento. Olhem comigo rapidamente Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, Lucas, inspirado por Deus, ele
pinta aqui um cenário incrível em Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, vou apenas citar rapidamente. Atos 8, 1 a 3. Nós vemos que essa igreja começava a ser perseguida. Lembram-se do texto e do contexto? Estevão, ele é apedrejado e morto, Deus levanta Filipe, a igreja então passa por essa dispersão inicial e o reino de Deus se espalha, mas se espalha baseado em momentos pessoais, individuais, familiares, de sofrimento, de dor e choro. Vejam comigo, versículo 1, naquele dia levantou-se grande, irmãos? Perseguição contra quem? A igreja em Jerusalém. Lucas, inspirado por Deus, ele escolhe para a palavra perseguição um termo no original que é pouquíssimo usado, não apenas no Novo Testamento, mas em todo o koiné, que é o termo diogmos. Diogmos significa um ataque violento visível, um ataque violento que explode perante os nossos olhos, explode na nossa vida e todos podem ver. A igreja é perseguida e é visível a todos. A igreja sofre, é visível a todos. A igreja chora, é visível a todos. Diogmos, perseguição, um ataque violento visível. Nós vemos no versículo 2 que o texto diz, segurem essa ideia, versículo 1. Versículo 2 o texto diz, alguns homens piedosos sepultaram, a quem, irmãos? A Estevão, e fizeram grande pranto sobre ele. Essa expressão pranto também é uma expressão pouco usada. Há 3 expressões pouco usadas, que quando nós lemos corriqueiramente o texto, chama a nossa atenção, pois não são expressões repetidas usualmente em outros lugares. Essa expressão pranto aqui é justamente kopetos. Na verdade o texto registra kopeton, que vem de kopetos. Kopetos significa literalmente bater no peito. É a dor da alma, a angústia do coração, a sensibilidade da vida. É um momento de um ataque emocional profundo. A ideia aqui é de pessoas rolando no chão, jogando terra para cima, chorando de maneira inconsolável. Ou seja, a igreja ela sofre um ataque violento, físico, no versículo 1 com diogmos, e ela sofre um ataque violento emocional com kopetos, no versículo 2. Veja bem, essa é a igreja do Senhor Jesus fazendo a vontade de Deus. Versículo 3, finalmente, nós temos aqui, o texto diz, Saulo, porém, qual é o verbo? Assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A raiz para o verbo assolar aqui é o terceiro termo que é pouco usado. É justamente lumainó. E lumainó não nos dá uma ideia de algo que acontece da noite para o dia. É algo gradativo, algo paulatino. Lumainó é mais ou menos a ideia do ferrugem sobre o metal. Começa a corroer vagarosamente. E o contexto aqui é de ataque e opressão espiritual. Portanto, nós vemos aqui uma igreja, no versículo 1, sob ataque físico, no versículo 2, sob ataque emocional, no versículo 3, sob ataque espiritual, e é a igreja de Jesus fazendo a vontade de Jesus. Perante os desafios que nós temos à nossa frente, queridos, eu realmente não creio que nós vamos conseguir romper certas barreiras sem sacrifício. Romper a barreira do islamismo, que mistura de uma maneira única em nosso século a religião com a política. Romper a barreira do animismo, que resiste em algumas frentes e em outras está pronto a criar um verdadeiro sincretismo com o cristianismo que vem, para o qual ninguém tem resposta missiológica boa até hoje. O que fazer? Romper, por exemplo, com a barreira do budismo, que ganhou uma aura nova como religião de elite, subsidiada nessa última década como nunca nenhuma religião no mundo foi. Romper com a barreira do secularismo pós-moderno que varre a Europa e a América do Norte. Eu não creio que nós poderemos, como igreja, romper tais barreiras sem sacrifício. Uma pergunta que nós precisamos responder em nossos corações, eu creio nisso, em nossas igrejas, em nossas agências, a partir de hoje é a seguinte: o reino de Deus, na visão de Deus, irá até onde, irmãos? A última fronteira.
Não é verdade? Até onde nós estamos dispostos a ir? Se é até a última fronteira, esse trabalho envolve sacrifício. De uma maneira irracional, humanamente falando, nós vemos o que aconteceu no dia 11 de setembro, vemos os missionários saindo do mundo islâmico, nós vemos as portas se fechando cada dia mais, e algumas missões ao redor do mundo, nos Estados Unidos mesmo, na Inglaterra mesmo, e até a Missão Horizontes aqui no Brasil, ao invés de recuar com seus missionários, começa a fazer um novo projeto para o envio de mais de 300 missionários. Que é isso? Eu creio que essa é a lógica de Deus, eu creio que este é o pensamento de Deus, mas eu não creio que isso acontecerá sem sacrifício. Será que nós estamos dispostos a sacrificar o melhor que nós temos para que o nome de Jesus, olhem bem para mim neste momento, será que você está disposto a sacrificar o melhor que você tem e que nós temos, inclui seu filho, a sua filha, a sua vida, seu status, seus títulos, seu futuro, sua aposentadoria, sua saúde, para que este reino de Deus chegue até a última fronteira? Se nós não estamos dispostos ao sacrifício, queridos, nós vamos fazer uma missão partida ao meio, que nunca será a missão de Deus. Nunca será a missão de Deus. Essa noite nós estamos falando sobre 3 elementos. Primeiro, caráter. Segundo, obediência. E terceiro, sacrifício. Não é uma palavra simples, não é uma palavra fácil, não é uma palavra empolgante. Não é verdade? Mas eu creio que é palavra que deve fomentar em seu coração uma paixão tremenda pelo Senhor Jesus. Porque se você não estiver apaixonado pelo Senhor Jesus, você não pode fazer parte dessa missão. Eu cheguei agora, poucos dias atrás, da região de Maraã. A Tefé fica no centro do Amazonas, mais ou menos, seguindo pelo rio Solimões, indo para o norte. Algumas pessoas rindo porque conhecem a região, com certeza. Pegando o Japurá, chegamos a Maraã, deixando ali a voadeira, aquele bote com motor 40, seguindo como indígena, alguns dias de caminhada pela mata, à procura de uma tribo, a tribo Puti, que nós não encontramos por sinal. Passei por um local onde habitam 3 tribos distintas, os Cambeba, Miranha e Cocama, que estavam registrados em nossos arquivos como sendo povos não alcançados até então. Não é isso, Enoque? Como povos não alcançados. Para minha surpresa, percebi que há 3 anos atrás, chegaram até eles alguns ribeirinhos crentes, e plantaram ali uma igreja forte entre as 3 tribos. 3 tribos. Cheguei primeiramente na tribo Cambeba, o meu guia, conversando em tucano, traduzindo uma coisa ou outra, encontramos um caboclo, os cambebos estão ali. Chegamos lá, a primeira coisa que eu vi, uma igreja com mais ou menos 80 membros se reunindo. Cambebas? Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver aqui a bússola, melhor, GPS, ver se estou aqui no mapa certo. Cambebas, crentes. E eles falaram, crentes, 80 somente nessa aldeia, nas outras há muito mais. Eu falei, então, Miranhas, estão lá do outro lado daquele rio. Um dia você chega lá tranquilamente. Mas, já pregaram a eles? Nós não. Aqueles que vieram até nós pregaram também a eles, e também aos Cocamas. E os Miranhas e Cocamas se converteram ao Senhor Jesus. Há igrejas fortes entre as 3 tribos. Eu pensei, tenho que conhecer esses missionários. Afinal, tinha que prestar um relatório aqui aos nossos caciques, não é? Os missiólogos Paulo Botrel e o Enoque Faria. Fazer um negócio bem feito. Aí eu vou conhecer esses missionários. Chego em Flutuante, sabe o que é Flutuante? As toras cortadas, colocadas e amarradas no rio, e se constrói uma casinha sobre elas. O rio sobe, a casa sobe, o rio desce, a casa desce, e a casa é amarrada com a corda numa árvore perto. Um flutuante. Uma casinha de um cômodo só, morava ali uma família ribeirinha. Apontaram, aqueles lá que nos alcançaram. Parei ali a voadeira, entrei, me encontrei com o senhor daquela casa, me apresentei, e para a vergonha do meu coração, sabe o que aconteceu? Ele gritou, minha esposa e meus filhos, corram todos, minha família, porque é uma coisa inédita. Chegou até nossa casa um missionário.
Eu pensei, meu Deus, meu Deus. Uma casinha com cômodo, não maior do que isso, sem nada dentro. 6 redes acabadas, rasgadas, penduradinhas, naquelas tábuas desgastadas. Perguntarei, como vocês chegaram até aqui? Ele disse, nós viemos à procura de uma vida melhor. Estávamos num local que não tínhamos nada, estávamos com muita fome, morrendo de fome. Eram crentes, alguns da Assembleia de Deus e outros da Igreja Batista. Viemos à procura de uma vida melhor. Encontramos esse rio, este afluente, entramos aqui encontramos bastante peixe. Aqui nós não morreríamos de fome. Nós viemos à procura de uma vida melhor. E eu então, muito emocionado, perguntei, vocês encontraram essa vida melhor? E eles falaram, claro, nós já plantamos 6 igrejas. 6 igrejas. Missionários sem sustento, sem holofotes, sem filmadora, sem livro escrito, sem gente orando por eles, anônimos na história. Ninguém investe para fazer um curso de mestrado em missiologia, ninguém pensa nisso. Viajando por aqueles rios, e aqueles afluentes, e aqueles igarapés, à procura de uma vida melhor, e misturam uma vida melhor com plantio de igrejas, misturam uma vida alegre com a salvação de almas, misturam a própria vida com a vida de Jesus. Eu curvi a minha cabeça e falei, olha, não falem que eu sou missionário. Vocês são os verdadeiros missionários. Eles falaram, nós não, estamos aqui apenas tendo a nossa vida normal, como tínhamos onde nós morávamos. E eu falei, vocês pensam em sair daí? E eles falaram, pensamos sim, porque aqui tem bom peixe, aqui tem a mandioca, fazemos o beiju, mas acontece um problema. Essas 3 tribos com as quais nos relacionamos comercialmente, escambo, trocas, já há crentes fortes entre elas. Nós queremos ir para um local onde não há crentes por perto. E vamos procurar. Sacrifício. Crianças sem roupa. A mulher com uma vasilha quebrada, como sendo a única vasilha que ela tem. No flutuante desgastado. Dispostos a ir até a última fronteira, não sem sacrifício, mas na obediência de Jesus. Sabem por quê? Porque eles têm o caráter de Jesus. Só por isso. Deixe-me correr, senão vira um culto com cômodo de verdade aqui. Vou encerrar, irmãos. Queridos, em 1784, após ler a biografia do missionário David Brainerd, aliás, eu li essa biografia quando adolescente, minha mãe me discipulava desde os 2 anos de idade, e a história de Carey foi a primeira história que eu ouvi na minha vida, que eu me lembre, e orava por mim. Meu pai já era pastor há 20 anos, quando eu nasci, sou caçula. Meu pai me ensinava, eu quero que você conheça como a igreja é. Então me ensinava o lado assim um pouco hostil do relacionamento com os irmãos, e minha mãe então colocava o ardor missionário em meu coração. Mas em 1784, após ler essa mesma biografia de David Brainerd, um missionário jovenzinho chamado Carey, ele se levantou em um dia e disse, Deus, eu quero ser útil e fazer a diferença na terra. Ele tomou um navio lá na Inglaterra, entrou com a sua esposa, foi em direção à Índia. Naquele navio sua esposa ficou grávida. Na mesma viagem sua esposa deu à luz a um menino, porque a viagem durou bem mais do que 9 meses. Chegou na Índia, começou a trabalhar, pregar o evangelho, traduzir a palavra, não é fácil. Aprendeu várias línguas, traduziu porções aqui, porções ali. Quando já estava animado com as suas traduções, a sua casa pega fogo, perde tudo. Um indiano chega para ele e pergunta, Carey, não é tempo de você voltar para o seu país? E ele responde, a questão não é o tempo, e a questão não é o que eu penso, eu estou aqui em obediência ao meu Deus. E ele traduz a palavra de Deus para mais de 20 línguas. Queridos, isso é loucura, mesmo que tenham sido porções. É loucura pensar hoje que um homem possa traduzir a palavra de Deus para 20 línguas e dialetos distintos. Um homem de Deus, que andou no tempo de Deus, na visão de Deus, tinha o caráter de Jesus.
obedeceu a palavra e não poupou a sua vida em sacrifício ao Senhor Jesus. Nós vemos que em 1852, Deus falou ao coração de um jovenzinho, um rapaz, que passou por um avivamento que o levaria até Princeton. E ele então, tomado pelo Espírito de Deus, disse: eu quero fazer missões, e Deus me chamou para um país idólatra e selvagem na América do Sul. Sabem qual país é este, não é? Ele, empolgado, presbítero da sua igreja, presbiteriano, um presbítero da sua igreja o segura então pelo braço e diz: mas por que evangelizar a América do Sul, se aqui na América há ainda tanto a ser feito? Já ouviram essa pergunta antes? Não é novidade para a gente, não é verdade? Não é novidade. Para quê? Se há aqui tantos campos a serem ceifados. Ele respondeu em seu diário, está escrito dizendo: eu vou porque preciso fazer o que Deus tem preparado para a minha vida. Obediência ao Senhor. Ele chegou até o Brasil, Simonton, no dia 12 de agosto de 1859. E aqui então ele plantou a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual muitos aqui são fruto. E na verdade, queridos, um homem fez isto porque um dia ele tinha o caráter de Jesus, obedeceu a palavra e não poupou a sua vida em sacrifício. Terceiro exemplo. No ano de 1945, Deus fala ao coração de uma jovem. Na verdade, essa menina, essa mocinha, estava em Nova York de passagem, de um rapaz, um senhor, pregando na rua, pregador de rua. Ela passa rapidamente, volta, ouve a palavra e se converte. Seu nome é Sophia Miller. Junta-se à missão Novas Tribos. Então ela tem a visão de Deus para vir até a Amazônia e alcançar as tribos ao longo do rio Içana, e vem sozinha. E ela começa então a pregar o evangelho para várias tribos ali, dentre elas a tribo Baniwa e a tribo Curipaco. Agora preste bem atenção nisso. Eu e Rossana passamos por aquela região. É uma região hoje isoladíssima. Hoje, imagine na década de 40, queridos. Ela pregava o evangelho de dia, alfabetizava de dia, não tinha tempo para traduzir a palavra de Deus. Então ela entrava numa canoa, dois índios remando a canoa, e ela ali então com a lamparina muitas vezes, traduzindo o Novo Testamento para a língua Curipaco. Eu peguei nesse Novo Testamento, está pronto, não é isso, Eduardo? Está pronto, está lá, está sendo usado. Porque um dia uma mulher ouviu a voz do Senhor, não mediu o sacrifício, esforços, não pensou na sua vida, pensou em Jesus. Hoje a tribo Baniwa é convertida ao Senhor Jesus, muitos indígenas. A tribo Curipaco é convertida ao Senhor Jesus, muitos indígenas. Sabe o que aconteceu comigo em São Gabriel da Cachoeira? Uma região que dá acesso ao Rio Negro, de lá então vai para o rio Içana, onde a Sophia Miller trabalhou. Encontrei um pastor batista, e ele falou: estou vindo de uma conferência missionária. Eu falei: vindo de uma conferência lá de cima? O que é que tem lá em cima? E ele falou: todos os anos, Baniwas e Curipacos, eles fazem uma grande conferência missionária. Eles saem das suas aldeias portando uma bandeira e trazem essa bandeira, fincam essa bandeira em uma clareira, se dobram de joelhos e muitas vezes oram: obrigado Deus, porque um dia o Senhor chamou Sophia Miller. E ela disse sim. Passei pela FUNAI, tentando ganhar simpatias para o nosso projeto que vai ser no Rio Abaixo, que foi fechado pelos salesianos com medo de uma mulher. Enviaram 300 padres salesianos para fechar o rio Alpés, que continua fechado até hoje, mas não permanecerá fechado por muito tempo, com a graça de Deus, com medo de uma mulher, Sophia Miller, porque ela tomou com o evangelho todo o rio Içana. Passo na FUNAI, converso com o Henrique, e ali com as outras pessoas na FUNAI, e um comentário geral é o seguinte: olha, se vocês tiverem missionários como aquela mulher, nós estamos com as portas abertas, mas tem que ser como aquela mulher. Tem que ser como ela. Vocês sabem por que eu estou falando tudo isso? O que na verdade Carey, Simonton e Sophia Miller tinham em comum? Lendo um pouco a respeito da história dessas três pessoas do coração de Deus, eu creio que eles possuíam pelo menos duas coisas em comum. A primeira era uma visão apaixonante do Senhor Jesus e um desejo em seus corações
de fazerem diferença na terra, custe o que custar. Em segundo lugar, todos registraram em seus livros, suas biografias e comentários de outros a respeito destes homens e dessa mulher, que eles criam que o reino de Deus um dia chegaria até a última fronteira da terra. Se Carey, ele cria nisso, Simonton também, e Sophia Miller também. E eu faço parte dessa igreja, eu lhes digo uma coisa em nome de Jesus, eu creio que o evangelho de Jesus vai chegar no reino de Deus até a última fronteira entre todos os povos da terra. E eu quero fazer parte desse movimento para a glória de Deus.